Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando. Tá muito alto o som aí, gente? Só faz assim. Vou deixar um sonzinho bem baixinho. Se atrapalhar, vocês me avisam, tá? Bom dia, bom dia, bom dia, Dani. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Gente, já pega esse link, vocês do Meet também. Pegue, vai lá, esparrama. Vamos esparramar para quanto mais mulher, mais oração subindo, hein? Glória a Deus, Deus é bom. Deus é bom. Você ainda tá com a pergunta ecoando na sua alma? Você crê? Você crê? Eu fiquei pensando a respeito disso. Ontem nós fomos ministrar num culto de cura. Bom dia, Mary. Nós fomos ministrar num culto de cura. E aí ficava isso na minha cabeça. Você crê? Você crê? Então profetiza. Oh, delícia! Deus é bom, Deus é bom. Hoje nós vamos falar de mais coisa boa. Vamos ver se para aqui. Oh, glórias, parou. Nós vamos falar de mais coisa boa. Nós vamos falar a respeito de João 11:40. Eu não sei se todas lembram dessa passagem. Vamos chegando. Hoje eu acho que vai ter bastante mulher, hein? Hoje é sábado. Às vezes o marido sai para lavar o carro, né? Sai para jogar bola. E aí a gente tem o nosso momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, primeira coisa. Nós estamos no 4º dia. Primeiro dia, haja luz. Quando nós nos posicionamos, as coisas começam a se movimentar. E realmente, a luz entra. Deixa eu limpar a câmera aqui, que eu acho que tá meio embaçada. Melhorou um pouquinho. Depois nosso segundo encontro, imitadoras de Deus. Nós falamos a respeito disso, de replicar o reino de Deus nas nossas vidas. Aí ontem nós falamos a respeito do você crê, então profetiza. Nós estamos assim, ó, numa caminhada que eu vou falar pra vocês, gente. Eu vou tentar ser mais dinâmica, porque hoje tem bastante coisa. Eu combinei das 7h30 às 8h, mas assim, ó, gente, vou falar, já são 7h39, já tô assim, angustiada. Então, assim, ó, você tem liberdade pra entrar e sair, tudo certo. Mas que em nome de Jesus nós não percamos isso. Eu tava ainda ontem vendo passando pelo meu feed, e eu vi que o primeiro encontro teve muitas visualizações, o segundo já caiu um pouquinho, o terceiro já caiu. E a gente tem essa mania, né? A gente começa as coisas, mas não termina. Então eu te impulsiono, se você tá aqui, vamos ficar até o final? Em nome de Jesus? São 40 dias, não deixa pra depois a bênção que você pode viver hoje. Sabia que é o que a gente faz normalmente? Que vergonha, né? A gente se propõe a caminhar com Deus, mas... hoje eu tô com preguicinha. Já perdi o segundo. Então deixa quieto e vai indo. E quem caminhou até o final, consegue a sua bênção, consegue tanto mover de Deus em tantas áreas da vida, e a gente fica ali, perdi. Será que você vai ser uma assim? Não, né? Em nome de Jesus, gente. Em nome de Jesus, nós vamos caminhar até o final. Porque aqui a gente começa e a gente termina, hein? Certo? 40 dias juntas, gente. Bom, nós vamos hoje para o texto de João 11, do 25 ao 44. Eu vou até ler para vocês. Hoje a gente vai ficar um pouquinho mais, tá? Mas antes disso, vamos orar? Vamos orar, irmãs? Senhor Deus, amado Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, Pai. Nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Abba, Pai, o nosso papaizinho. Aquele que cuida de nossas vidas, aquele que nos abençoa, aquele que nos educa, nos dá direção. Senhor, que delícia poder te ter em nossas vidas. Que delícia, Santo Espírito de Deus, poder te ter como conselheiro. Jesus, que bom te ter como amigo, como
abençoador, como aquele que levou as nossas dores, os nossos pecados, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem andado com a gente em todos os nossos dias, nos dias bons e nos dias maus. O Senhor está com a gente. Umas vezes o Senhor caminha do nosso lado, outras vezes o Senhor nos carrega pelo colo, Paizinho, no seu colo, Pai. Outras vezes o Senhor para junto com a gente, nos aninha no seu colo e fica ali esperando até nós nos reerguermos, porque o Senhor é um Deus que nos respeita, Pai, que nos ama e entende a nossa dor, porque o Senhor já passou por cada uma delas lá na cruz, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque em Ti nós temos esperança. Obrigada porque em Ti nós temos salvação. Obrigada porque em Ti nós temos renovo. E quando nós mergulhamos na Tua presença, nós temos aquilo que nós precisamos, aquele buraco da nossa alma, a nossa sede é saciada, Pai. Obrigada, Senhor Jesus. Fica com a gente durante esse estudo, Pai. Fica com a gente nesses 40 dias. Fica com a gente até o final dos nossos dias, Pai. Porque nós precisamos de Ti. E na realidade não é o Senhor que tem que ficar, somos nós que muitas vezes nos afastamos. Porque o Senhor continua ali, disposto a amar, a perdoar, a caminhar com a gente, nos abençoar. Então, em nome de Jesus, dá-nos cada dia mais sede, Pai. Dá-nos, Senhor, cada dia mais, Senhor, a necessidade de estar contigo, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, nós nesse dia renovamos a nossa aliança contigo, Pai. O Senhor tem liberdade, Senhor, para agir em nossas vidas, em todas as áreas, Pai, em nome de Jesus. Vá limpando mesmo, Senhor, tirando aquilo que desagrada o Teu coração e moldando o nosso coração, o nosso caráter, em nome de Jesus. Nós não queremos, Senhor, estar do mesmo jeito até o final, não, Pai. Nós queremos melhorar cada dia, de fé em fé, de glória em glória. Nós queremos ser parecidas contigo, Pai, em todas as coisas. No nosso falar, no nosso agir, na nossa postura, no nosso testemunho, quando nós abraçarmos, quando nós olharmos, que as pessoas possam ver a Sua face em nossas vidas, em nome de Jesus. Fica com a gente, Senhor, que seja mais um momento precioso, Senhor. Que seja mais um momento onde nossos olhos se abram, onde o nosso espírito receba mais de Ti, Pai. Que se torne um hábito, logo de manhã já Te encontrar, Pai. Em nome de Jesus. Abençoe cada mulher que está aqui, as que ainda vão assistir. Abençoe cada lar que essa live chegar, em nome de Jesus. Os relacionamentos, os filhos, onde quer que nós estejamos, que a Tua presença esteja, em nome de Jesus. Abençoa o nosso país, Pai, através das nossas vidas, em nome de Jesus. Que cada lar aqui, Senhor, seja farol, e que esse Brasil esteja sendo iluminado, Senhor, através das nossas vidas, através dos nossos lares, em nome de Jesus. Nós declaramos que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, Senhor, nas nossas vidas, nessa terra, como nos céus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos embora, então? Tem gente chegando. Bom, como eu falei para vocês, nós estamos em João. Vamos lá? Quem tá? Mateus, Marcos, Lucas, João. Os primeiros evangelhos do Novo Testamento. João 11. Nós vamos ler um pouquinho, tá? Nós vamos ler de 25 a 40. João 11, de 25 a 40. Vamos lá. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que tenha lugares mortos, pessoas mortas perto dele, receberá vida em nome de Jesus. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que Tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular:
O mestre chegou. Gente chegando aqui. O mestre chegou. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhes Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Pode fechar a Bíblia. Vamos embora? Porque assim, ó, essa história tem ensino do começo ao final. Porque em todos os versículos tem alguma coisa pra gente pensar. E vou falar, se nós quisermos, a gente pode caminhar por dia só nisso daqui, porque tem muita coisa. Mas, ó, o Amém Jesus ali, ó. Voltaram, gente, a nossa participação especial. Os galos aqui cantando. Bom, mas nós vamos fixar hoje no versículo 40. Não lhe falei eu? Não te disse? Se você crer, você verá a glória de Deus. É isso, gente. Nós já, assim, ó, eu já me vi diante de algo tão morto, tava tão morto, que só conseguia chorar. Você também? Tem gente que tá passando por isso. Tem algo tão difícil, tão acabado, tão em entulhos, que o que a gente faz é só de se desesperar e chorar. E vou falar, lembra que Jesus levou sobre si todas as nossas dores? Ele sabe e conhece a nossa dor. E por conta disso, ele sabe que está doendo. Então, ele também chora, porque ele conhece a nossa dor. Ele se compadece, como diz a palavra de nós. Mas ele não fica chorando. Ele agradeceu antes do milagre. E então ele ordena a vida diante da morte. Essa é a continuação da história. Gente, vou falar uma coisa pra vocês, por isso que eu falo pra vocês, pra gente mergulhar e começar a ver as entrelinhas. Vocês sabiam que o 4º dia não é qualquer dia? Ai, mas tinha que ter alguns dias para realmente ser milagre. Ele tinha mesmo que morrer e tinha que ter desespero mesmo para que realmente tivesse sentido o que estava acontecendo. Realmente, é tudo isso. Tem coisa que demora a acontecer, né? Meu Deus, por que não acontece logo? Por que Deus não responde logo a minha oração? Ai, Deus tá judiando dessa vez, hein? Mas na realidade, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, que a maioria das pessoas não sabem, não conhecem, e por isso que eu gosto de chacoalhar vocês. Irmã, na tradição judaica, o 4º dia é o dia da morte selada. Depois eu vou explicar mais sobre isso.
Mas o quarto dia representa aquilo que já passou do tempo. Não tem mais jeito nessa terra. Acabou. Não tem mais esperança. Na tradição judaica, primeiro dia pode ser que ressuscita. Segundo dia pode ser que ressuscita. Terceiro dia também. Mas o quarto dia não tinha mais jeito. Isso a tradição judaica, tá? Então Jesus, ele quis dizer assim, ó. Deixa todo mundo achar que morreu, porque é aí que eu vou mostrar o milagre. É aí que eu vou gerar testemunho. É aí que as pessoas vão ficar impactadas e falar assim, é esse Deus que eu vou servir. Porque se ele deu jeito numa morte que não tem mais jeito, porque o quarto dia para eles era assim, ó, acabou. Vamos puxar para nossa vida? Acabou, não tem mais jeito. Ai, meu filho tá desviado. Ai, esse casamento acabou. Não tem mais jeito. Aí Jesus entra, chora com a gente. Retirem a pedra. Deus não é lindo, gente? Ele fala com a gente o tempo todo. Por isso que eu falo pra vocês, vamos atrás das entrelinhas, vamos estudar mais, vamos ver o que tem de tesouro pra pensar nessas histórias. A morte estava selada, não tinha mais jeito. Lázaro já cheirava mal, já começava o estado de putrefação. O lugar era Betânia, uma aldeia cerca de 3 quilômetros de distância de Jerusalém. O nome hebraico para isso é Bet Ania. Ania, depende. Não sei direito como se pronuncia. O que eu sei que significa casa dos aflitos, casa de miséria. Não é legal isso também? Legal entre aspas, tá? Porque Betânia significa isso, onde está escasso, onde há desespero, porque quando às vezes falta comida no armário, não dá desespero? Quando a miséria bate na porta, quando a falta de alguma coisa bate na nossa porta, falta literal mesmo, não é, ai, tá pingando ainda, não, acabou. Tem um significado profético nisso. A casa de miséria, ou casa dos aflitos, vai receber a visita de Jesus. Gente, não é lindo isso? Não é lindo saber das entrelinhas do que Deus deixa de recado pra gente em todos os momentos da Bíblia? Irmã, em nome de Jesus, vamos estudar mais, vamos conhecer mais de Deus, para poder ver que Ele não fica apático quando nós estamos aflitas. Tá com o coração apertado? Eu tô apertado, meu coração, gente, vou falar, vou abrir aqui minhas pataquadas, tô com o coração apertado. A palavra de Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu não posso nem falar que senão eu vou chorar. Mas meu coração tá apertado. Porque tem coisas que a gente não tem controle na nossa vida. Mas eu vou aqui contar meu milagre. Eu não vou ficar aflita. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus está a 3 quilômetros. Está chegando na casa dos aflitos. E o significado profético disso é o milagre da vida acontece num lugar marcado de dor. Alguém se identifica? Tô aqui. Eis-me aqui, Senhor. Deus está chegando. Jesus está chegando, irmã. Vamos falar um pouquinho sobre Lázaro, Marta e Maria? Eu vou só pensar algumas coisas, porque tem muita coisa. Depois eu vou passar para vocês o resumão, mas tem muita coisa pra gente. Lázaro, Marta e Maria são amados de Jesus.
eles representam laços íntimos. É uma família que anda com Deus. Eu já falei isso para vocês. Deus, Ele ama o ambiente do lar. Ele ama a família. Ele ama estar presente nas nossas dores, nas alegrias, quando tem festa, mas também quando tem luto. Quando alguma coisa está morta e já cheira mal. Ele ainda assim está com a gente. A casa de Lázaro, Marta, Maria era um lugar de acolhimento para o mestre. Vocês lembram de Marta e Maria? Hã? Marta, para de correr, Marta. Mas assim, ó, no meu coração as duas estavam certas, tá? A Maria escolheu a melhor parte. Mas as duas partes eram boas. Porque senão, ele tinha colocado um adendo ali, Maria, isso aí que você tá fazendo não é certo. Não podia ter falado isso? Mas ele fala, Maria escolheu a melhor parte, a boa parte. Sabe por quê? Porque Maria, ela sentou ali aos pés de Jesus, ela queria aprender. Mas Marta queria servir. As duas estavam certas. Mas Marta precisava achar um meio termo. Quantas de nós estamos ali na correria e esquece de Jesus? Quer tanto servir Jesus que esquece de servir a família. Esquece de desfrutar da presença dele. É ou não é? Então a casa de Lázaro, Marta, Maria era um lugar que Jesus habitava. De vez em quando ele estava lá. Tanto que ele chorou. Porque ele sentiu a dor. Lázaro era amigo dele. Essa família andava com Jesus. Vamos voltar para o quarto dia da morte? A tradição rabínica, registrada mais para frente no Talmud, depois se vocês quiserem a gente pode até comentar com isso em outras áreas, outro dia. Mas a alma, gente, na tradição judaica, pairava sobre o corpo até 3 dias. Isso era a tradição judaica, tá? Isso aqui não tem nada a ver com Bíblia. Tradição. Jesus sabia disso. Então, para eles, como o morto estava enterrado, mas a alma estava ali, ó. Qualquer coisa ela voltava. Até 3 dias. Então tinha essa expectativa. Não, ó, pode voltar. Mas o quarto dia, a alma partia definitivamente. Definitivamente. Ou seja, para os judeus, o caso de Lázaro era humanamente irreversível. Quem tá aí pensando a mesma coisa? Ih, não tem mais jeito. Eis-me aqui, Senhor. Tô rindo, mas tô nervosa. Tô rindo, mas tô ansiosa. Tô rindo, mas tô com o coração apertado. Quem tá assim, A gente continua rindo, né? A gente continua vivendo. Basta cada dia o seu mal, né? Jesus, ele espera exatamente até o quarto dia para mostrar que o poder dele vale além da tradição, além da medicina, além do tempo, da lógica. Esse é o nosso Deus. Vamos aprofundar? Versículo 25, o que ele fala? Eu sou a ressurreição e a vida. Por que tem uma sequência aí? Vocês repararam nisso ou não? Vamos para a entrelinha? Eu sou a ressurreição e a vida. Para ressurgir precisa morrer. Puf. Vamos explodir a nossa mente agora? Tem algumas áreas da nossa vida que precisam morrer. Para depois ter vida de verdade. Entreguei, parece que piorou. Quem tá assim? Entreguei na mão de Deus, parece que caiu tudo, tá tudo no chão, tá um escombro só, parece que meu filho tá pior, parece que meu marido tá desviando de vez. Foi eu entregar, parece que a luta piorou. Eu sou a ressurreição e a vida. As coisas primeiro precisam morrer
para depois definitivamente viver. Pegou aí, irmã? Pega aí, irmã, a sequência. Você tá no caminho? Tem coisa que parece que tá morrendo? Pois Jesus dá essa palavra para nós hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. Tem algumas áreas da sua vida que vão morrer para depois viver de verdade. Não é meio termo para Deus. É de verdade. Não tem pouquinho para Deus. É de verdade. Tava conversando com uma de vocês esses dias atrás e eu falei exatamente isso para ela. Eu falei para ela que existem orações perigosas. Quando a gente entrega alguma coisa para Deus, Ele realmente tem liberdade para agir. Olha lá, ó o amém aqui do meu jardim. Ele tem liberdade para agir. Então, as coisas pioram para depois melhorar. Tem cabeleireira aqui, ela vai concordar comigo. Quando a gente entra no salão, não fica feia primeiro para depois sair diva? Hã? Sai com o cabelo todo. Mas e o primeiro? Alguém mostra nos stories como é que você tá no meio do caminho? Não, né? Porque tá tudo dividido, você fica feia. Que situação. Mas e depois o cabelo pronto, irmã? Oh, aleluia. Fica linda, não fica? É assim com as nossas vidas. É uma ilustração que parece boba, mas é assim. Primeiro fica esquisito, para depois ficar bem. O galo tá aqui, irmã. Hoje ele veio com força. Hoje melhorou um pouquinho o tempo, então dá pra ficar aqui fora. Olha lá, ó. Então, gente, primeiro morrer para depois viver, certo? Não é uma metáfora, é uma declaração de Deus para as nossas vidas. A palavra grega para vida é zoe, que significa vida plena, eterna, ativa. Eu sou a ressurreição plena, eterna e ativa. Muitas coisas morrem nessa terra, mas vão viver eternamente. Entendem? A mesma usada lá em João 10:10. Eu vim para ter vida e vida em abundância. É o mesmo zoe. Oh, aleluia! Não tem... Jesus, ele não tem a ressurreição. Ele é a ressurreição. Certo? Vamos pro próximo. Eu tô assim, ó, passando batido em algumas coisas. Vocês viram quanta riqueza esse texto? A segunda coisa que a gente precisa ver, assim, ó, porque tá limitado o tempo, tá? Jesus no verso 39 fala, tirai a pedra. Jesus podia fazer isso sozinho? Podia. Mas ele nos faz um convite para participar do processo. Às vezes o milagre não chega porque a gente não remove a pedra. A pedra é incredulidade, mágoa, a conformidade. É mais fácil viver mal do que a dor de passar pelo processo. É ou não é? Mas Jesus está falando para você hoje, tirai a pedra. É lindo isso, gente. Mas e aí? Essa pedra aí, ela significa tantas coisas. Primeiro, ela enterrou um assunto. Ela enterrou uma pessoa. Tá lá dentro, isolado. Mas ela tá aí porque muitas vezes a gente não crê. A gente guarda registro de mágoa, tem perdão para liberar e a gente não libera. A gente se conforma com as coisas. Ah, não tem mais jeito mesmo. Mas Jesus está fazendo um convite hoje. Tirai a pedra. Versículo 41, a gente não leu por conta do tempo, mas o que Jesus faz? Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Antes de falar, Lázaro, vem para fora, ele agradece. Lembra do haja luz? Ele pairava, ele estava em face, ele estava posicionado
Aqui ele faz a mesma coisa. Ele já agradece pelo milagre. Você já está agradecendo? Eu já tô. Eu já tô com meu caderninho de pedidos de oração agradecendo. Eu já tô declarando vida. Vocês já pegaram os versículos que eu ainda passei a cola para vocês? E estão declarando? Então, em nome de Jesus, que você ajoelhe e agradeça. Senhor, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor é ressurreição para depois vida. Eu tô aqui no processo da morte, mas eu sei que vai vir vida já já. 3 quilômetros, ele tá perto. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. A fé que move milagres agradece antes do fato acontecer. Esse é o exemplo que Jesus deixa pra gente. A palavra grega usada para agradecer é echaristeu. Não sei se é assim que fala, mas é essa palavra. Que também dá origem à Eucaristia, um agradecimento solene, sagrado. Ele entende que há um mover espiritual e por isso já agradece. Ele não está agradecendo para fazer média para os outros. Ele está diante de Deus com o coração grato de verdade. Porque ele já consegue ver o milagre. Gratidão profética gera portas abertas. Gratidão quando a gente vislumbra o milagre. Movimenta a pedra. O defunto vai sair, irmã. O defunto não é mais defunto. E aí vem a sequência. Lázaro, vem pra fora. E eu falei sobre isso com vocês nos primeiros encontros, né? Eu imagino Lázaro lá dentro. Opa! Eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. É o meu Deus, ele tá me chamando. Os panos, os trapos. Eu preciso me levantar. Jesus chama Lázaro pelo nome. Eliane, vem pra fora. Edna, vem pra fora. Vem pra fora. Ele conhece o nosso nome. Ele conhece a nossa dor. Se ele tivesse dito assim, vem pra fora, todos os mortos tinham ressuscitado. Ele estava de frente ao cemitério, não é? Porque ele tem autoridade. Ele manda. E o espiritual obedece, é ou não é? Mas Lázaro, ele representa um milagre que tem nome. O milagre tem dia, ele tem nome, ele tem hora. Marcados por Deus. Nosso milagre vai acontecer. Na eternidade já aconteceu. Já tá ali, a gente só precisa continuar, perseverar, porque o milagre já tá logo ali, ele já aconteceu. Deus, ele é um Deus onipotente e onipresente, ele tá em todo lugar, ele é dono do tempo, ele passeia no tempo. Vocês têm noção do que é isso? Do poder do nosso Deus? Vamos trazer para as nossas vidas? Vamos trazer para o nosso lar e para a nossa nação? Qual área da nossa vida que parece estar enterrada há dias, meses, anos? Jesus está ensinando para a gente hoje a crer antes de ver, agradecer antes de receber. Eu primeiro creio, depois eu recebo. Eu vejo,
Eu vou ver acontecer em nome de Jesus. Eu declaro isso sobre as suas vidas em nome de Jesus. Nós vamos vivenciar o nosso milagre em nome de Jesus. Jesus, ele ensina isso pra gente. Crê, porque você vai ver. Agradece, porque você vai receber. Então a gente precisa profetizar com fé. Jesus, eu vou crer, ainda que tudo já esteja cheirando mal. Eu creio que tu és a ressurreição na minha história. Tu és. Isso é pra minha vida, pra sua vida. E pro meu lar? O lar de Lázaro virou testemunho para toda a aldeia. Jesus ama lares. O lar de Lázaro virou testemunho para aldeias. Para aquela aldeia. Lembra que a aldeia era lugar de desespero? Milagres que acontecem na intimidade de uma casa geram um impacto público. Acontece aqui, mas lá fora as pessoas percebem e vão dar glória a Deus. Marta, ela precisou obedecer, tirando a pedra. Maria precisou crer. As duas tiveram também coisas para nos ensinar. As mulheres da casa, elas tiveram um papel ativo no processo do milagre. Marta obedeceu. E Maria precisou crer. Qual das duas nós somos dessa vez? Marta ou Maria? Mais mulheres. Eu amo, porque Deus sempre deixa mulheres para inspirar a gente. As mulheres dessa casa tiveram um papel ativo. Elas participaram do processo do milagre. Então a gente precisa profetizar no nosso lar, no nosso casamento, nas finanças, nos filhos, na nossa saúde. Tá profetizando, irmã? Tá obedecendo? Tá crendo? Que nós possamos ouvir a voz do Senhor e sair da caverna. E para nossa nação? O corpo de Lázaro, ele representava também algo que estava morto. O Brasil parece assim, não parece? Apesar de 86% da nação se dizer cristã, ele parece estar morto. Mas o clamor de duas mulheres, Marta e Maria, atraiu a atenção do céu. Ó, nós aqui, vamos atrair a atenção do céu? Eu já falei para as meninas que caminham comigo nos estudos que eu acho lindo o processo de adoração e de oração no tabernáculo. Porque eles acendiam incenso. E o incenso, na tradição judaica, é como se fosse as nossas orações. E o incenso, por conta do tabernáculo, ele subia, mas ele parava ali. Ele ia se ajuntando. O incenso, o cheiro, ia subindo e ajuntando ali. Imagina a névoa do lugar de adoração. Até que chegava uma hora que as orações, o incenso suave, lembra da passagem da Bíblia? São as nossas orações. Elas vão se acumulando no céu. E aí depois disso, descia. Literalmente descia. E quem estava ali era impactado pelo cheiro. E depois de sair dali, o cheiro ainda permanecia. Olha que ensino para as nossas vidas. As nossas orações são como incenso suave subindo para o céu. Elas se acumulam. Até uma hora que, de tão pesadas, de tanta oração que tem, elas descem. E o cheiro impregna na gente. E onde quer que nós passemos, as pessoas sentem. E vem a resposta da nossa oração. Não é lindo, gente?
É isso que vai acontecer com o Brasil, se eu e você nos posicionarmos. Se a nossa oração começar a subir, encher o céu, vai encher, até a hora que de tanta vai descer. E a nossa oração, a nossa nação vai ser testemunho. As pessoas vão sentir o cheiro de longe. E ao invés de ser conhecida como uma nação de desonra, de promiscuidade, nós vamos viver aquilo que já está selado no céu, o profético para a nossa nação. Aqui vai ser celeiro de missionários em nome de Jesus. Aqui haverão mulheres que vão impactar mulheres do mundo inteiro em nome de Jesus. Ainda que a nossa terra cheire mal por conta de corrupção, violência, idolatria, a esperança. Deus ainda ressuscita nações, em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos mais fundo? Vamos para o hebraico? Eu gosto de pensar uma ou outra palavra para a gente ainda aprofundar. Uma ou outra palavra, olha que Deus fala com a gente. Lázaro, em hebraico, significa El-Azar. Deus é meu auxílio. Eu também amo, viu, Kelly? Vou bem falar. O nome, gente, já carrega profecia e propósito. Então, quando você declara, profetiza, você dá propósito para aquilo que você quer, para aquilo que você quer vivenciar. Antes mesmo de acontecer o milagre, o espiritual já se movimenta. Então, Lázaro já tinha um nome profético. Deus é meu auxílio. Mesmo morto, Deus está ali. Às vezes Deus permite a morte de algo para que a promessa seja revelada com poder. Porque se Lázaro só se convertesse, não geraria tanto impacto quanto se ele morresse. Você entendeu isso? Se fosse só uma conversão, entre aspas, tá? Se fosse só uma conversão, não geraria tanto impacto, irmã. Se fosse só uma respostinha de oração, se fosse rápido, não ia gerar tanto impacto. Mas quando a gente espera, persevera, insiste com esperança todos os dias. Senhor, eis-me aqui outra vez. Diante de ti eu abro o meu coração. Quantas vezes eu canto essa canção e é bem isso mesmo. Senhor, tô aqui de novo. Outra vez. O Senhor já conhece meu pedido de oração. O Senhor já sabe que tá me apertando o coração. Mas eu tô aqui de novo. Eu tô insistindo todos os dias. Eu vou agarrar nas suas vestes até sair poder. Às vezes Deus permite a morte de algo para que a promessa seja revelada com poder. Entende isso? Mesmo quando tudo parece enterrar as promessas, o céu ainda tem a última palavra. A sepultura de Lázaro não foi o fim, mas o palco para um grande milagre. O mesmo Jesus que chorou diante da dor, ele também deu graças antes da resposta. E chamou o morto pelo nome. Chamou o morto pelo nome. Deus é meu auxílio. Então, Jesus nos dá o exemplo. A gente pode chorar. Jesus chorou. Ele sentiu a dor. Mas ele deu graças antes mesmo da resposta. E chamou o morto pelo nome. Deus é meu auxílio. Olha para a situação, Deus é meu auxílio. Olha para o que está morto, Deus é meu auxílio.
Olha para o que, como nós estudamos ontem, parece assim, ó, um monte de ossos sem vida, ossos secos. Deus é meu auxílio. E é o mesmo que caminha com a gente na nossa jornada. É o mesmo Jesus. O mesmo Jesus que visitou a casa de Lázaro, Maria, Marta, Lia Malares. Eu já disse isso, né? Aquele mesmo Jesus. Ele está visitando hoje a nossa casa. Ele tem visitado a nossa história todos os dias. Então, o que a gente precisa fazer é profetizar sobre situações que cheiram mal, sobre vínculos que parecem sem vida, sobre os sonhos que foram selados porque a gente está com medo. Ah, não quero mais. Eu tô com medo. Não enterre o que Deus ainda vai ressuscitar. Não declare como morto ou sem vida ou que não tem mais jeito aquilo que Deus tem algo para fazer ainda e que vai ser testemunho em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você profetize hoje. Eu creio no Deus que chama a existência o que não existe. Lembra dessa passagem? Ressuscita o que morreu e transforma o que foi perdido. O milagre está a 3 quilômetros daqui. E ele tem nome. Jesus. Sabe qual que tem que ser a nossa oração? Senhor, mesmo quando tudo cheira mal, eu creio que o Senhor é ressurreição e vida. Mesmo que o meu casamento pareça morto e enterrado, eu creio. O Senhor é ressurreição e vida. Então, Senhor, me ensina a agradecer antes de ver. Me ensina a tirar a pedra da incredulidade e declarar a vida onde está tudo em silêncio. Eu já falei sobre isso. A sepultura, ela é silenciosa. Parece que a nossa oração só ecoa só. Tá tudo quieto. Não acontece nada. É isso que o nosso coração enganoso fala. Amém. Glória a Deus. Então a gente precisa agradecer antes de ver, tirar a pedra da incredulidade e declarar a vida onde está tudo quieto, parece que está morto e enterrado. Profetizar que o que estava morto dentro de mim, ou no meu lar, na minha casa, ou no Brasil, vai sair da caverna. Em nome de Jesus. Vai sair. Gente, quem agradece antes de ver, profetiza aquilo que o céu já decretou. Jesus já falou já. Jesus já tem um plano para as nossas vidas. Já tem um decreto de vida. O milagre tem nome. Qual que é o nome do seu milagre? Escreve aí, gente. É o meu filho. É o meu marido. É a minha saúde, é a depressão. Qual que é o nome do seu milagre? Põe nome no seu milagre. Lázaro, o nome dele é Deus é meu auxílio. É para lembrar eu e você. Todas as vezes que a gente falar o nome do nosso pedido de oração, Deus é meu auxílio. E assim, olhando para dentro, como eu gosto de falar com as meninas, nós vamos gravar no nosso coração João 11:39. Tirai a pedra. Tira a pedra. Obedece. Crê. Uma precisou obedecer, outra precisou crer. Antes do milagre, gente, há um confronto. Há um confronto. Antes de ter ressurreição, tem morte. Mas há uma ordem aí. A gente precisa remover aquilo que está bloqueando.
Às vezes nosso milagre não acontece porque tem alguma coisa na nossa vida que ainda precisa mudar. O que a gente precisa mudar? O que a gente precisa ser curada? O que a gente sabe que está fazendo errado e mesmo assim não muda? Tá tendo vida de oração? Tá tendo intimidade? É tão bobo falar isso para mulheres maduras, né? Te lembrar daquilo que você precisa fazer. Quer estar forte? Caminha com Deus. Quer viver milagre? Caminha por fé. Discípulo andou sobre as águas. A gente só lembra que ele afundou, mas ele foi o único que foi e andou um pouquinho pelas águas. E de todos foi o que Jesus segurou a mão para levantar. Vocês já pararam para pensar nisso? Muitas vezes a gente precisa afundar para Jesus estender a mão e segurar a gente. Mas a gente prova do milagre. A gente anda sobre as águas. A pedra representa tudo que a gente coloca entre a promessa e o milagre. O que a gente precisa tirar das nossas vidas. Nós precisamos estar limpas. Seu filho e seu marido têm visto Deus na sua vida? Ou você só grita dentro de casa? Ou você só cobra? Ou você só aponta? Vou falar uma coisa pra você baixinho aqui. O papel de acusador é do diabo. Sabia? O papel de acusador é do diabo. Vou falar outra verdade pra você. O Espírito Santo não usa saia. Ai, você já orou? Ai, você não tá procurando a Deus. Ai, você não vai na igreja? Ai, tá desviando, hein? Acha que é o Espírito Santo. Mas na realidade é o próprio cão acusando o marido. É isso aí. Amém. Nós precisamos ouvir Jesus do lado de fora. Levantar e sair. Então a pedra representa isso. O que a gente precisa tirar das nossas vidas. As ataduras também. Incredulidade. Ressentimento. A gente, quando ressente alguma coisa... Ai, eu sou ressentida com ela. Ai, porque em 2022 o meu marido fez isso. Tem gente que guarda até o dia e a hora. Mágoas. Má água. Água podre. Água que cheira mal. Esse é o significado de mágoa, tá? Então a gente precisa se livrar dessas coisas. Ressentimento é sentir novamente a dor. Eu sou ressentida com meu marido por conta dessa situação. Fica aí, tonta, ressentindo. Todo dia a mesma coisa. Todo dia. Dia, vida, azar. Ao invés de viver essa vida. Cada dia sem perdão é menos um dia vivido. Aprende isso em nome de Jesus. Fica aí, guardando mágoa enquanto você podia dormir abraçada com o marido, beijando ele, abraçando, vivendo aquilo que Deus tem para sua vida, e você tá aí acumulando bobices, lixo. Nós somos canal, mas muitas vezes o canal tá cheio de sujeira e por isso a água da vida não passa. Se livra, irmã, em nome de Jesus. Quando a gente ainda acha que tem o controle da situação, ao invés de deixar Deus controlar a nossa vida, somos nós que controlamos. Dá o controle, tchau, obrigada, remoendo, isso mesmo. Remoendo é justamente isso. Ficar ali, ó. Né? Qual que é a sua desculpa? Essa também é uma pedra, viu? Eu não posso porque eu fui muito magoada. Qual que é a sua desculpa para não perdoar? Qual que é a sua desculpa para Deus não agir? Porque tem alguma coisa obstruindo a passagem. Ou a religiosidade.
Aí vou na igreja, ó, peguei a Bíblia, irmã, pus meu escarpão, tô aqui, ó, indo pra igreja. Mas cadê o evangelho? Puro e simples, vivido na prática. Através do amor, do perdão. Religiosidade. A gente bate no peito e fala, eu oro. Mas não perdoa, é rancorosa, é azeda. Mulher azeda, aquela que parece goteira, a palavra fala isso. Ó, tim, 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 tim. Fica uma noite com goteira na sua casa pra você ver se aguenta. A palavra fala isso. Religiosidade. Se livra disso, irmã, em nome de Jesus. Ai, tem que ir pra célula. Tem sim. Mas muito mais tem que viver o evangelho dentro de casa. Ai, eu preciso trabalhar no ministério do louvor. Precisa, irmã. Mas tá adorando a Deus através do cuidado, do amor dentro da sua casa? Tá cuidando da criança dos outros, mas cuida das suas? Raça de víboras. Tô falando alto pra escutar, tá, irmã? Não pensa você que eu sou melhor que você, não. Vamos assim olhar pra dentro? Vou jogar algumas perguntas aí, você vai respondendo, tá? Se você quiser anotar aí, ou depois eu também coloco lá nos grupos de estudo bíblico. Aliás, se você não faz parte, em nome de Jesus, vem com a gente. Tem ali, ó, uma linha azul na minha bio das redes sociais. É só clicar que você cai lá. Que pedras eu tenho deixado sob a promessa de Deus? Em quais áreas da minha vida eu já parei de crer? Já abandonei, tá morto e enterrado. Será que eu tô tentando proteger Deus de uma possível decepção? Como Marta tentou fazer quando disse para Jesus, Senhor, já cheira mal. Não tem mais jeito. Talvez a gente precise tirar a pedra do medo, da vergonha, da passividade. Falar uma coisa pra vocês. Tem situações que realmente são vergonhosas pra gente, não tem? Elas expõem a nossa vida, né? Elas expõem a nossa limitação, as coisas de errado que acontecem, a gente fica com uma vergonha, né? Mas a palavra diz, em lugar da vergonha, dupla honra. Olha lá, ó. E a igreja diz amém. Em lugar da vergonha, dupla honra. Então a gente precisa tirar essas pedras do medo, da vergonha. Passou a vergonha, irmã? Em nome de Jesus, lá na frente Deus vai te exaltar. Da passividade, de não fazer nada. Desistiu. Acabou. Não vou nem orar mais. Tamo aqui, irmã. Nós vamos junto orar todos os dias. E até o nosso último suspiro, nós vamos estar na presença de Deus em nome de Jesus. E nós não vamos viver só a nossa listinha da vez, não. Nós vamos viver todos os milagres que Deus tem para as nossas vidas em nome de Jesus. Amém, igreja. Jesus já está ali na porta, mas ele não vai remover essa pedra por você. Ele te chama para participar do milagre. Vamos para o desafio do dia? A fé que age, a fé que profetiza. Hoje, ao invés de reclamar ou murmurar, você vai agradecer antecipadamente por algo que ainda não aconteceu, como Jesus fez. Jesus, eu te agradeço, porque meu filho já toca bateria na igreja. Jesus, eu te agradeço porque o meu marido, ele já está caminhando comigo na fé. Eu vejo pela fé ele ajoelhado comigo orando aqui no quarto. Vai declarando, irmã, não custa nada. O que custa? O que você prefere, irmã? O que você acha assim, ó, mais bonitinho você fazer sendo crente, sendo cristã? Não vai mudar? Ou não custa nada sonhar os sonhos de Deus? E a igreja tá aqui, ó, dizendo amém a tudo, hein, gente?
Jesus fez isso. Ele teve o tempo de chorar, mas depois ele se posicionou. Então, eu quero que você escreva ou declare em voz alta: Senhor, eu te agradeço porque meu filho vai ser liberto. Eu te agradeço pela restauração do meu casamento. Eu te agradeço porque o Brasil, essa nação ainda vai ver a tua glória em nome de Jesus. Amém, isso mesmo. Tem gente falando aqui, ó, eu tive esse sonho e hoje eu pego na mão do meu marido e oro com ele. Aí, ó. Um testemunho aí pra você. Sonha. Se faça como criança. Imagina. Eu criei, por isso falei. E quando eu profetizo, eu vivo. A gente tem que profetizar a vida sobre algo morto. Cita o nome do que tá morto. Marido, vem pra fora. Filho, vem pra fora. Emprego, vem pra fora. Prosperidade, vem pra fora. Resposta da minha oração, tem nome. Vem pra fora. A área da nossa vida que precisa de ressurgir, que tá morta, ouça a voz do Senhor e viva. E que nós possamos orar umas pelas outras. Porque muitas mulheres têm vivido num vale de morte. Muitas mulheres. Ontem eu fui ministrar num culto, né? E tinha uma menininha lá com autismo. Mas eu acho que ela também tinha opressão maligna, sabe? E o pai preso. E a mãe deu um jeito na própria vida. E essa menininha tava lá correndo e gritando enquanto o culto acontecia. E ela tava sendo cuidada pela avó, uma senhorinha, gente. Uma menina forte. E essa senhorinha ali, ó. E ela não sai do meu coração. Porque a gente reclama tanto. Mas tem gente sofrendo tanto mais do que a gente. Eu não consigo tirar essa senhora da minha cabeça. Eu não consigo tirar essa menina da minha cabeça. Eu tenho orado por elas. Existem mulheres sofrendo tanto, gente. A gente precisa se unir em oração. E levantar esse clamor, sabe? Vamos sim, Kelly. A gente precisa levantar um clamor, porque tem gente sofrendo demais, gente. Eu lembro quando eu ia nas salas de espera. Meu Deus do céu, tinha mulher que era corcunda de carregar o filho com os braços, porque não tinha dinheiro para ter uma cadeira de roda e o filho não tinha condição de caminhar. E a gente reclamando da vida. Eu não tô invalidando a sua dor, entendeu? Mas eu tô te impulsionando a se posicionar em oração junto com outras mulheres. Sabe? De mandar um recado pra amiga, de mandar um versículo, faz uma lista de transmissão pra quem precisa de Jesus e entrega esperança. Você vai ver quantas vão te retornar. Obrigada pela mensagem, porque era exatamente o que eu precisava escutar. O que eu precisava ler. Obrigada pela tua oração. Manda lá, ó. Eu não sei. Se Deus te colocar alguém no coração, ó, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus te manda esse versículo aqui, ó. E eu quero declarar para você, eu tô junto em oração com você. Caminhar uma com a outra em nome de Jesus. Acumular incenso sobre o céu desse Brasil para logo, ó. Vamos agilizar esse processo, gente. Vamos agilizar esse processo. Vamos acumular incenso no território aqui, ó, no mundo espiritual acima do Brasil para logo descer. Vamos orar com força. Vamos orar com fé.
Porque muitas mulheres estão vivendo num vale de morte. Então, vamos juntas. Hoje a tarefa é enviar uma mensagem de fé e declarar uma promessa sobre a vida de uma amiga? Pelo menos uma. Ou mete uma lista de transmissão aí, ó. Faz uma lista de transmissão e manda assim, ó, pra um monte de gente. Ó, amiga, faz assim, genérico, não precisa citar nome. Faz a lista de transmissão, amiga. Tô passando por aqui para deixar um versículo e para declarar, eu tô orando por você. Te amo. Beijo. Só isso, irmã. E só depois me conta o que aconteceu. Depois você volta aqui nos comentários e me conta o que aconteceu. A palavra de poder para esse dia, quem crê, vai ver a glória de Deus. E mesmo que já cheira mal, vai ouvir a voz de Deus e vai sair para fora. Certo? E nós vamos profetizar. Em nome de Jesus eu declaro. Onde havia morte, vai ter vida. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Vida plena. Vida abundante. Como diz a tradução literal da palavra vida. Certo? Amém, irmãs? Pra variar, a gente passou do horário, mas tenham paciência comigo? Tenham paciência comigo, irmãs? Glória a Deus. Bom, né? Gostoso. Hoje, sábado, hein? Ó, o Ministério do Amor, ó. Clica aí, tá on, hein? Em nome de Jesus. Certo? Amém, suas lindas? Que Deus nos abençoe. Que nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê paz. Sabe o que isso quer dizer? A gente não para pensar, né? Faça resplandecer o rosto dele sobre as nossas vidas. Que as pessoas possam ver Deus no seu rosto, nas suas palavras, nas suas atitudes, mesmo que você esteja se sentindo fraca. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia. Certo? Então levanta dessa cama, levanta dessa cadeira e vai viver esse dia da melhor forma. Em nome de Jesus. Certo? Vou desligar as meninas do Instagram e já volto aqui, irmãs. Um beijo, meninas. Amo vocês, que Deus abençoe, que essa palavra frutifique no seu coração em nome de Jesus. Vamos orar para entregar esse dia? Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa reunião. Eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço porque eu saí daqui renovada e eu tenho certeza que cada irmã que está aqui comigo também está renovada por mais esse dia. Obrigada porque o Senhor nos chama pelo nome. O Senhor conhece a nossa dor. O Senhor não fica apático na nossa dor. O Senhor chora com a gente. Eu sei que o Senhor tem chorado por essa nação. Ô Senhor, em nome de Jesus, eu te entrego. Nós entregamos as nossas vidas, os nossos lares, esta nação, diante do teu altar em nome de Jesus. E declaramos, é teu, é tudo teu. Que o Senhor nos abençoe. E que nós possamos nos levantar. Em nome de Jesus, nos levantar. Abrirmos a nossa boca, profetizar. Para que nós possamos viver todos os grandes e pequenos milagres que o Senhor tem preparado para cada uma de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Meninas do Instagram, um beijo, ó. Amo vocês. Deus abençoe. Já já eu coloco na legenda o resumão do nosso encontro, tá? Deus abençoe. Amo vocês. Tchau, tchau.